Ah, você Mas, prefere gravar por aí? não, mas pode gravar também, porque aí não corre o risco de perder alguma coisa. Já era até pra Ah, gente ter então vamos. gravado, começado a gravar, mas como vai começar as perguntas agora, desculpe, Maria Eduarda, pode começar, porque aí agora a gente tem. Peraí, Já está gravando aqui. mas peraí. Ah, O Tá, meu não quando tá, não. estiver gravando, avisa pra eu começar, então. certo. E Não tá me depois eu dando a quero, opção de inclusive, falar gravar, para não. vocês sobre o canal que a gente tem do grupo de pesquisa, que já tem bastante vídeos lá para vocês olharem. Inclusive tem uma aula de design biofílico de Jade Mendonça e tem uma aula também, um webinário de Jade Mendonça. Eu acabei descobrindo ela pesquisando na internet, quem dava curso de design biofílico, e acabei descobrindo ela. Ela faz parte do nosso grupo hoje, não está morando mais em Salvador. E eu também acabei conseguindo o nome de uma pessoa com Lori Crisel, que hoje é um dos maiores nomes de neuroarquitetura, né, no Brasil. Ele que me disse, por exemplo, a pessoa que mais entende de design biofílico no Brasil, que é Catarina Macedo, e ela está em um webinário junto com ele, falando sobre design biofílico, mas eu pretendo no começo do próximo ano fazer outro webinário em que vai ter um momento só para Lori Crisel e outro só para Catarina Macedo, e também estamos pleiteando a possibilidade de chamar o Jurrani Palasma, que também tem uma conexão muito forte com neuroarquitetura, fez os prefácios do livro de Lori Crisel, e aí vai ser uma atração internacional para o próximo webinário da gente. Legal. Caramba, que interessante. Eu não consegui gravar, não, gente. Vou depois pedir a gravação para somar. Tá certo? Certo. Então eu posso começar as perguntas? Pode. Certo. A primeira pergunta que a gente elaborou é como o senhor enxerga o papel da neuroarquitetura e da biofilia em um futuro, cada vez marcado pela presença da tecnologia e pelo distanciamento da natureza? Olha, eu acho que a primeira coisa que vai acontecer com o design com a biofilia e a neuroarquitetura, a primeira coisa é destruir alguns preconceitos, porque o que está acontecendo hoje como resistência, inclusive eu encontro essa resistência lá na faculdade, com esse grupo, né, de alguns professores que consideram a neuroarquitetura muito cerebrocêntrica e assim, por conta também de muitos materiais que a gente encontra também por aí, superficiais, né, que dizem regrinhas muito assim, objetivas e sem aprofundar, né, acabam criando uma propaganda negativa para a neuroarquitetura e para o design biofílico, né? Então, isso é um primeiro ponto, porque se a gente estuda alguma coisa de neuroarquitetura, vai ver logo que o primeiro princípio, o maior princípio mesmo da neuroarquitetura é fazer um design voltado para o usuário, para o perfil específico do usuário. E no momento em que você diz isso, você já está tirando aquela ideia que poderia existir negativa de superficialidade, porque se você tem uma regra que estabelece generalizadamente que você pode fazer uma coisa para obter aquilo, você já não está fazendo a neuroarquitetura séria. Você está pegando aquela neuroarquitetura de revista ou de um site rápido que a pessoa viu e pegou como regra, usou no RPG e simplesmente considerou como uma regra geral para tudo, entendeu? Já começa por aí. E o design biofílico hoje é sustentado em um referencial teórico que é hoje considerado ainda como uma hipótese. É uma hipótese de trabalho, que é essa ideia de que o fato da gente ter vivido muito mais tempo na natureza e muito pouco tempo na cidade, isso ter como consequências certas tendências a um bem-estar maior quando a gente está com a natureza do que quando a gente está dentro de quatro paredes. Isso é uma coisa que a gente constata no dia a dia da gente, a gente constata na nossa realidade, mas os cientistas ainda não consideram que existe prova suficiente, então consideram isso como hipótese. Mas eu fui monitor de uma professora, Jussana Neri, né, lá na época da faculdade, que trabalhava muito com ecologia, e ela me disse uma coisa que eu nunca esqueci. Recentemente nós fizemos um ateliê bioclimático e eu chamei ela para ela dar uma aula remota, inclusive essa aula remota está no nosso canal, a gente pode divulgar para vocês também.
E ela disse na época uma coisa assim: Marcos, eu fico às vezes 20 anos para descobrir uma coisa e constatar ela como uma verdade dentro da ecologia, e depois que eu passo esses 20 anos e confirmo como uma verdade científica, eu fico me corroendo por dentro por não ter utilizado essas teorias esses 20 anos todos. Porque você perde tanto tempo querendo uma comprovação dentro dos meios mais rígidos científicos, e você já percebe isso acontecer no dia a dia, na casuística, e você não considera isso como verdade e não utiliza isso. Então esse é o grande perigo, porque a gente acaba não utilizando coisas que são muito benéficas. Então o meu olhar para o futuro é um olhar bem assim, otimista, de mostrar de entender que a própria realidade vai provar que tudo isso que está sendo colocado é um fato e que precisa ser, de certa forma, olhado com respeito, ainda que algumas coisas que sejam estudadas dentro da neuroarquitetura sejam negadas, mas outras vão ser confirmadas, porque é para isso que existe a neuroarquitetura, é para isso que existe o estudo na neurociência, casado com os estudos de psicologia ambiental e com arquitetura, para que a gente possa saber o que é coerente, o que é válido continuar utilizando e o que não é. Então eu entendo assim que a gente tem um futuro aí importante. Eu até já adiantei um pouco isso, porque eu acho que, eu até espero que algum dia não exista mais essa separação da neuroarquitetura, porque o próprio nome já induz para um pensamento errado, né? Que é pensar que só é uma coisa ligada ao sistema nervoso, mas é algo que está ligado à psicologia como um todo também, ao bem-estar da pessoa em determinadas questões que a gente não percebe através de determinados dados diretos e objetivos que a gente tenha numa entrevista, porque o que a gente está lidando quando a gente lida com neuroarquitetura são coisas que nem o próprio usuário sabe. Tem coisas que ele sabe porque uma pessoa que tem uma sensibilidade muito grande aos sons, aos ruídos, etc., elas vão dizer isso vai ajudar o perfil. Mas tem áreas no cérebro que são inconscientes, né? Principalmente as da área do hipotálamo, e que tem como você, hoje, através de instrumentos. E aí eu aproveito e faço o link também, já que você falou, Maria Eduarda, em tecnologia. Hoje, com a inteligência artificial, crescendo muito, com os instrumentos de realidade expandida, realidade ampliada, e uma série de coisas que estão sendo utilizadas na arquitetura, isso daí está sendo um instrumental perfeito para poder a gente combinar com alguns equipamentos que a gente já usa, o eye tracking, que é aquele equipamento que permite você ver o que é que a pessoa está olhando em determinado momento, para ver o que é que determinada fachada, para onde ela induz você, para ver. Tem equipamentos de EEG portátil, de neurofeedback portátil. Inclusive a gente tem o Vitor Hugo, que vocês conhecem, ele tem esses equipamentos e a gente está utilizando até algumas A gente até colocou em pensar em fazer algum experimento com ele, porque quando eu e Júlia, a gente fez a orientação com ele no semestre passado, e a minha dupla do semestre passado, ela está continuando agora com a pesquisa dela, que também é sobre neuroarquitetura, e a gente ia utilizar, né? Só que como eu acabei antes, eu não cheguei a utilizar, mas a gente trouxe essa ideia de utilizar a nossa pesquisa de agora e talvez falar com ele, né? Para futuramente a gente utilizar o neurofeedback, para a gente até ter base para colocar na nossa pesquisa, né? Certo. Eu adianto só que no grupo da gente, no grupo do YouTube, tem uma aula dele, que é uma aula que a gente, esse semestre, como a gente tem um ateliê na faculdade, que é o ateliê extensionista de neuroarquitetura e neurodesign, né? Mas olha, ele só existe porque existe um ateliê que se chama ateliê extensionista, e é o único ateliê que é livre em relação ao tema que você pode adotar, utilizar para projeto. Ele só tem como exigência ser algo extensionista. Então a gente está ajudando a uma ONG que chama ONG Abraço à Microcefalia. Fizemos no primeiro semestre um parapódium para eles, que é um equipamento que deixa as crianças em pé, crianças paraplégicas, né? E ele vai ser executado pela Venturoli e a gente vai doar à instituição. Estamos fazendo agora uma reforma dessa ONG,
E está sendo um trabalho excelente, muito legal. Assim, a gente está gostando muito, os alunos estão vibrando de fazer esse trabalho. E aí, o que acontece? A gente está com esses equipamentos, a gente pode fazer experimentos, a gente pode fazer coisas desse tipo, entendeu? E a gente está colocando tudo no nosso canal, e aí vocês podem ter acesso. Eu até esqueci o que eu ia falar quando eu comentei sobre o nosso ateliê, porque é tanta coisa que acaba... mas eu vou lembrar daqui a pouco, depois eu falo. Certo. Mas continuem, né? Porque eu estou falando demais aqui. Sem problema. A próxima pergunta, você já acabou adiantando um pouco, mencionando inteligência artificial e tudo mais, mas a pergunta é, na sua visão, a tecnologia ela pode potencializar os princípios da biofilia e da neuroarquitetura em ambientes urbanos, e quais recursos eles têm se mostrado mais eficazes? Sim, principalmente porque uma das coisas que eu até perguntei a Jade Mendonça, vocês vão ver no vídeo lá, os primeiros vídeos que vocês vão ver, que são os do primeiro seminário, foram feitos em janeiro desse ano. Desculpa, eles estão com um áudio um pouco ruim, mas vocês vão ver no final que tem uma pergunta que eu faço para ela, que é uma coisa que foi não é assim uma dúvida, mas é uma inquietação, uma incerteza em relação a uma determinada coisa, que é assim, existe a biofilia direta e a biofilia indireta. A biofilia direta é quando você tem um contato direto com as plantas, com a vegetação natural e tal. E existe a biofilia indireta quando você está vendo as plantas através de uma janela, quando você está vendo através de um quadro, quando você está tendo contato talvez com um material natural, uma madeira, uma coisa assim. E aí eu questionei a ela assim um pouco, porque nos hospitais você não pode ter planta em alguns trechos, alguns locais, então você usa a biofilia indireta. Aí eu perguntei a ela se as pesquisas realmente confirmavam de a pessoa que tem um quadro de planta, alguma coisa assim, que isso causa algum benefício para a pessoa. Isso foi feito com experiências mesmo, e realmente existe algum benefício. Só que é um benefício mínimo. E aí, por exemplo, um estudo que você usa de realidade virtual, e você vai analisar uma pessoa usando aqueles óculos de realidade ampliada, e vai ter ali uma natureza, e aí vai estar ao mesmo tempo associado uma touca de EEG, ou então aquela tiarazinha de neurofeedback. Com isso você já vai tendo ali uma ideia de quão aquilo interfere e que intensidade ele interfere mais em uma pessoa em outra pessoa. Porque da mesma forma que existe a hipótese da biofilia, tem um livro que ele chama Psicologia Ambiental, que tem as duas edições dele, lançada na década de 90, outra lançada agora nos anos 2000, e que o capítulo que falava de paisagismo, hoje fala de biofilia e biofobia, coisa que as pessoas não estão nem falando tanto. Porque, assim como existe a hipótese da biofilia, existe junto com ela a hipótese da biofobia, que é mais ou menos assim, você pode até ter no seu íntimo, na sua natureza psicológica, um bem-estar com a natureza. Mas aos poucos, o fato de você estar convivendo com o ambiente construído, com o ambiente dentro de casa, etc., você começa a ter alguns receios da natureza, como por exemplo, medo de bicho, medo de que tem cobra no lugar, de você se sujar o pé, não sei o que. Essas coisas que são construídas pelo aprendizado que alguma pessoa faz e do pânico que é criado de uma pessoa para outra e tal. Então, por incrível que pareça, às vezes isso pode existir em algumas pessoas. Você pensar assim, eu vou fazer um design biofílico. Aí que entra aquilo que eu falei nesse instante para vocês. Nada é generalizado, nada você pode dizer assim, funciona para todo mundo, então por que não vai funcionar para aquela pessoa? Não existe isso. Né? Não existe esse tipo de dedução para um trabalho de neuroarquitetura. O que você tem são os equipamentos que vão ajudar você até a saber se aquilo funciona bem para um perfil, para uma pessoa, e o que não funciona para ela.
E esse tipo de perfil que antigamente era obtido muitas vezes com questionários e mais questionários, envolvendo coisas que a pessoa sabe e coisas que a pessoa não sabe. Aí tinha que ter um psicólogo para poder interpretar o que está subliminarmente dito, coisas que a pessoa falou e que ela sem querer denunciou, mas que ela mesma não sabe, ou que ela quer esconder porque está na sombra, entrando aí um pouco na questão da psicologia analítica, né? As pessoas às vezes mostram uma persona que não é verdadeira, então ela esconde muita coisa. E aí como é que a gente descobre essas coisas que a gente esconde? A gente vai fazer uma terapia junguiana com ela para poder descobrir o que ela está escondendo de você. Aí assim, uma das coisas que até vocês vão ver na palestra de Victor Hugo é ele dizer justamente que o caminho da gente é de uma arquitetura multidisciplinar. A gente vai precisar de profissionais, né? Principalmente, por exemplo, se hoje a gente já detecta através de certos diagnósticos pessoas com autismo, cada vez está se entendendo mais o autismo, cada vez está se descobrindo mais sobre o autismo em adulto, sobre o TDAH, sobre o TDA. E aí, essas descobertas que os profissionais de neurociências têm que estar atualizados o tempo inteiro, a gente tem que estar colado com eles. A gente não está indo nesses congressos, não. A gente está indo nos congressos de neuroarquitetura, não os de neurociência. Então, tudo que for novo deles vai servir para a gente. Então, vamos ter que ter sempre um braço dado com o pessoal que conhece essas informações aí, que podem ajudar a gente a ter um dado mais preciso, né? Mais profundo, entendeu? Uhum. Professor, eu não vou fazer as minhas perguntas, porque eu acho que você já deu uma respondida delas enquanto você comentava das meninas, mas eu vou reiterar algumas coisas que você falou, que me chamaram a atenção e estão ligadas às minhas perguntas também. No início você chegou a comentar que alguns profissionais da área da arquitetura, eles não aceitam bem, eles botam banca em relação a isso da neuroarquitetura. Eu queria entender um pouquinho mais quais são esses obstáculos, quais são essas objeções, porque não se há uma aceitação de alguma coisa relacionada a isso, porque pelo menos na minha concepção é muito claro, desde que eu entrei na faculdade, para mim a arquitetura é para a pessoa, né, e não para tipo uma massa, por exemplo. Ela é individual no sentido de ela é personalizada, ela tem que fazer você se sentir bem naquele ambiente. Então eu queria entender qual é esse obstáculo que você falou. Júlia, esses obstáculos eles são mais complexos do que a gente imagina, porque olha só, já começa difícil quando a gente vai a fundo entender a origem desses problemas, porque até a própria neurociência, para muitos, é considerada como pseudociência. Sabia disso? Tem pessoas que acham que as pesquisas que são feitas pela neurociência acabam sendo uma conclusão precipitada em alguns momentos. Mas assim, para uma pessoa poder fazer uma crítica como essa, elas precisam ter um mínimo de noção, ou seja, de buscar, porque é uma coisa trabalhosa o que o pessoal de neurociência faz para poder chegar a uma conclusão e ser uma conclusão séria. Tem os neurocientistas que não são sérios? Tem. E é isso que acaba prejudicando também, né? E se na própria neurociência a coisa já é complicada, imagine quando a gente junta a neurociência com a neuroarquitetura. Aí eu vou dizer a você que tem perfis de várias modalidades de queixas, né? O primeiro deles é aquela pessoa que não gosta nem de usar o nome neuroarquitetura, prefere dizer assim, neurociência aplicada à arquitetura. Que para mim não faz assim, só porque essas pessoas quando falam isso, são até pessoas que se preocupam têm um cuidado para não achar que hoje em dia a neuroarquitetura virou um novo conhecimento. No fundo virou um novo conhecimento, porque existe uma coisa chamada transdisciplinaridade, né? Quando você junta duas áreas já existentes e está trabalhando com elas já existentes, você está fazendo multidisciplinaridade, né? Mas quando você junta duas áreas e cria uma nova, aí eu reporto de novo ao Fritjof Capra, aqui nesse livro, que ele fala de um autor conhecido de muitos chamado Erwin Schrödinger, porque ele é o cara que inventou aquela coisa do gato de Schrödinger, tá vivo ou tá morto dentro da caixa, aquela coisa. Esse
cara era um físico quântico, né? Que resolveu, em 1944, eu lembro até o ano que aconteceu isso, ele resolveu estudar biologia. E quando ele resolveu estudar biologia, ele juntou física quântica com biologia, ele criou física bionuclear. Ou seja, imagine uma física que envolve o biológico e o nuclear. Então, ele criou uma área nova. E quando você cria uma área nova, você está juntando outras duas. Não tem problema você criar uma área nova. Essa área nova não é algo que está tão distante, porque está dentro, deveria estar pelo menos dentro da arquitetura. Mas quando as pessoas ficam presas ao nome neuroarquitetura, elas não sabem, por exemplo, que existe no mínimo um tripé que envolve a psicologia ambiental, os vários ramos de psicologia que estão mergulhados na psicologia ambiental, porque tudo que existe dentro da psicologia que faz a gente interagir com o ambiente é campo da neuroarquitetura. Então, por isso que está sendo chamado de psicologia ambiental. E a psicologia ambiental, ela tem vertentes, braços em várias escolas de psicologia, desde a psicologia profunda até a psicologia cognitivo-comportamental, que eu acho que é uma das que mais ajuda a gente, porque o que adianta também a gente saber como é que funciona o neurônio e não sabe como é que isso repercute no ponto de vista do nosso comportamento, das emoções que a gente sente, essa coisa toda. E a terapia cognitivo-comportamental mostra não só como isso funciona, mas ela mostra quais são as formas que a gente tem para poder tratar isso e trabalhar isso. E o ambiente ajuda, certo? Então, a terapia ocupacional, essas coisas todas, são áreas que fazem parte, não deixam... Eu até fiquei empolgado algum tempo atrás, porque eu fui chamado para fazer parte de uma equipe que estava analisando uma pessoa que estava entrando na faculdade de arquitetura que tinha um certo transtorno quando surgiu a cota para deficiente na UFPA, que foi em 2017. Aí em 2018 apareceu a primeira pessoa que tinha um problema de saúde e me chamaram, a professora Naya era diretora na época, ela disse: você que trabalhou com inteligência arquitetônica, estudou as habilidades específicas da arquitetura, ninguém falava em neuroarquitetura na época ainda, e aí você vai lá ajudar a descobrir se essa pessoa pode vir, o que é que precisa fazer. Não é que ela pode vir, porque ela já estava entrando, mas o que precisava fazer para tornar a vida dela mais viável dentro do curso de arquitetura. Eu nem sabia qual era o transtorno. Aí eu descobri que a pessoa tinha uma miopia de não sei quantos graus, absurda, que precisava usar lente de aumento e as letras tinham que ser uma fonte enorme nas provas para poder ela enxergar. Mas o fato de eu ter ido lá foi perfeito, porque eu conheci pessoas que me disseram que o curso de terapia ocupacional da UFPA estava voltando. E aí ela me disse uma coisa que eu não sabia, que o primeiro curso de terapia ocupacional que surgiu no início do século XX foi criado por um arquiteto. E aí você diz, mas como criado por um arquiteto? Praticamente a terapia ocupacional gira em torno do que o arquiteto cria para poder fazer as pessoas voltarem a uma vida normal. Porque, por exemplo, uma pessoa que está sendo tratada em diversos aspectos, fisioterapia, psicologia, psicomotricidade, uma série de coisas que ela trabalhou e quer saber se voltou ao normal, o arquiteto faz um ambiente simulado para ela acordar de manhã cedo, escovar os dentes, tomar banho, fazer tudo que ela faz de manhã cedo, obviamente sem ninguém ver, né? Claro que ela fica ali só, mas ela, de certa forma, está ali criando uma reprodução do ambiente dela, que ela se sente bem, para ver se aquilo está O áudio tá iniciado. Rapidinho, licença. Professor Marcos, me desculpa, mas eu preciso me retirar agora que eu tenho aula. E aí eu só queria me despedir do senhor, mas as meninas vão continuar aqui na reunião e depois me passar o restante da conversa. Mas desde já, muito obrigada pela oportunidade de entrevistar o senhor e me perdoe por não conseguir ficar mais tempo. Sem problema. E boa tarde, bom final de semana também. Boa tarde, para você também. Então, só para concluir, para dar abertura para vocês fazerem a outra pergunta, que é assim, essa questão de ter praticáveis que fazem a pessoa interagir com arte-terapia, com manusear, interagir com o espaço,
lidar com o ambiente, saber se ela está conseguindo ter uma boa adaptação ao que está em volta. Coisa que, por exemplo, está ajudando hoje aos hospitais a quando eles fazem como não dá para poder fazer um hospital totalmente customizado e personalizado para aquela pessoa que vai estar no leito, eles estão permitindo que a pessoa leve objetos para as pessoas se sentirem mais à vontade no local, sabe? Coisas desse tipo. Eu tenho uma experiência muito forte que, para mim, que foi, eu fiz uma reforma de 3 plataformas de petróleo. Uma delas de Macaé, que surgiu em Macaé em 1964, no ano que eu nasci, e nunca recebeu a mão de um arquiteto. Essas plataformas eram feitas por engenheiros que achavam que tinham capacidade de fazer o projeto todo, porque se eles faziam o mais complexo que todas as tubulações da plataforma, por que eles não poderiam fazer o casario onde ficariam as pessoas? Só que eu, quando fui lá para visitar e ver, para fazer a reforma do casario, inclusive, eu descobri que lá era um casario que tem um treliche enorme, uma TV no fim. Aí assim, eu não quero nem desrespeitar a opinião de engenheiro na hora de fazer o projeto e tal, mas não é um desrespeito, é na verdade entender que não é uma coisa que faz parte da formação deles, pensar nessas coisas todas. E aí me surpreendeu, abrindo só um parêntese aqui, na época estava passando aquela novela Cabocla, né? A segunda versão. E aí eles estavam assistindo a novela quando eu cheguei, depois de ter feito todo o levantamento que eu tinha que fazer, de fotografia e tal. Aí eu fiquei curioso assim, vocês estão vendo a novela Cabocla? Vocês sabiam? Eu nem sou ligado em futebol, mas aí eu perguntei, você sabia que no outro canal tá tendo um jogo de futebol? Ele disse, eu não quero não, eu tô querendo ver mesmo o que aconteceu nesse capítulo de Cabocla, porque para eles o cliffhanger que tinha de um capítulo para outro era mais importante do que um jogo periódico lá, esporádico de futebol, e aquilo é que fazia com que eles que ficam 14 dias seguidos sem parar no fim de semana de trabalho e depois 21 dias na Terra, era isso que fazia eles terem assim uma meta, um objetivo, algo psicológico que motivava eles. Então eles estavam num ambiente que não favorecia. Então assim, de certa forma eu senti ali a responsabilidade de ter que fazer um novo casario com um design que fosse mais assim agradável, que desse um pouco mais de bem-estar para eles. Então eu já estava fazendo isso na década de 90, eu estava fazendo isso, já estava fazendo neuroarquitetura naquela época, só que eu não chamava de neuroarquitetura, né? E nem tínhamos dados suficientes para poder saber o alcance que poderíamos chegar e o que poderíamos fazer com mais precisão, que é o que a gente está tentando descobrir cada vez mais, porque a neuroarquitetura está ainda em desenvolvimento. Isso é uma verdade, ela ainda está nos seus momentos de pesquisa, de início, mas tem muita coisa já que permite a gente fazer, sabe? Professor, você falou aqui uma coisa que me deu um gancho, porque assim, eu acabava associando muito a neuroarquitetura à biofilia, né? Porque a gente às vezes, pelo menos eu tenho essa visão mais apurada, porque eu particularmente não gostava de paisagismo, detestava quando eu entrei na faculdade. E aí, quando eu tive a disciplina de paisagismo e eu tive a oportunidade de fazer um projeto de paisagismo e vivenciar aquele projeto, eu acabei percebendo o quão importante era o paisagismo e o quanto ele me proporcionava sensações. Mas eu acho que quando você traz aí a questão das deficiências, né, das restrições visuais, físicas, e aí você traz a neuroarquitetura como isso também, né? Porque a neuroarquitetura é como a pessoa ela vai sentir aquele meio. Eu achei super interessante que você trouxe como essas pessoas com limitações, elas acabam sentindo o ambiente de uma forma diferente, e como arquiteto ele tem que ter essa sensibilidade para abarcar essas pessoas também, porque às vezes a gente, tendo um certo tipo de rotina, certo tipo de comportamento, a gente não tem essa percepção, né? E como você teve aí essa sensibilidade de entender que para pessoas, e cada pessoa tem sua limitação, né? Então, tipo assim, como realmente a neuroarquitetura, como a pessoa ela vivencia o meio. E aí eu achei super interessante, porque eu não eu vou dizer não valorizava, mas não é a palavra mais adequada,
mas eu não valorizava tanto essa questão, sabe? Não olhava tanto para essa questão antes de você mencionar isso. Né? Eu acho que é mais uma pontuação mesmo relacionada a isso, que eu achei super interessante. Na verdade, eu até hoje, quando leio design biofílico ou alguma coisa sobre biofilia, eu tenho uma dúvida que é assim, eu não sei dizer a vocês com precisão se a neuroarquitetura está dentro da biofilia ou se a biofilia está dentro da neuroarquitetura, porque a abrangência do design biofílico é tão grande, é tão incrível, e eu digo a vocês que dentro dessa, não é previsão não, é um ponto de coisas assim, que como ainda está nascendo, começando, crescendo, etc., tem coisas que já são realidades constatadas por muitas pessoas através de experiências feitas por design de interiores. Tem pessoa, por exemplo, a pessoa que falou no primeiro seminário desse semestre agora que a gente fez a gente fez aulas abertas, né, e transformando em seminário. Ela não estudou neuroarquitetura, mas ela sempre quis fazer um design para a pessoa, querendo saber detalhes, para atender aos detalhes das pessoas. Então, e ela descobriu tantas coisas com isso, e coisas que ela não deixou de fazer mais porque funcionou tão bem. Então esse é o tipo de experiência que ajuda a gente a perceber e como é importante, né? E aí quando você diz assim, a hipótese biofílica diz que você tem uma experiência vivendo na natureza muito mais forte do que nas cidades, e isso faz com que você tenha um benefício muito grande. Mas eu acho que aí alguém poderia dizer assim, será, eu já me fiz essa pergunta, será que daqui a muitos milhões de anos vai acontecer o contrário, porque a gente já vai estar muito tempo vivendo na cidade, e aí será que a gente vai estar acostumado mais com a cidade e não vai gostar da natureza? Aí eu lembro logo daquela animação, o Ali, que as pessoas ficam andando naquelas cadeirinhas lá, tomando aquele negócio no canudo, e ninguém mais sabe nem dar um passo, porque está tudo controlado no computador, e não tem mais natureza e tal. Mas assim, eu não acredito num futuro assim, porque a hipótese biofílica ela não aponta só para isso, ela aponta também para o fato de que a natureza à nossa volta, ela é tão importante que a gente não sobrevive sem ela. A natureza não faz bem só para quem gosta de natureza. O paisagismo não faz bem só para quem gosta de planta, né? E por isso que acaba criando uma qualidade de vida mesmo para as pessoas. Aí você diz assim, não, mas isso então é uma regra? Você não disse nesse instante que tinha que ser. Mas assim, o que vai ajudar a gente é assim, se uma pessoa tem biofobia e não biofilia, você precisa só dosar, porque você não vai dizer assim, então eu não vou botar vegetação na casa, eu vou saber como colocar. Porque eu já tive até cliente, eu trabalho com paisagismo, né? Mas eu já tive até cliente que disse assim, Marcos, eu quero que você faça uma planta que dá manutenção. Aí eu disse assim, não existe isso, porque até planta artificial você tem que limpar, né? De vez em quando a poeira. E aí você pode ter uma planta que tenha menos manutenção, plantas que vão lhe ajudar. Por exemplo, existem outras plantas que afastam os insetos que poderiam lhe estar causando problema, plantas que atraem beija-flor. Então assim, você tem um universo inteiro dentro da biofilia que vai fazer com que você inclua isso se você tiver isso como domínio, da mesma forma que os elementos que a natureza traz, por exemplo, os aromas, envolvendo a multissensorialidade, os aromas são tão benéficos em determinados momentos para contribuir com a saúde das pessoas, e isso o Sara tem muita experiência para contar sobre isso, né? Porque o Sara tem um paisagismo fantástico e tem todo um trabalho de pessoas deambulando sobre aquele jardim e documentação. Acho que precisaria mais ter pessoas pesquisando hoje sobre esses resultados e tendo isso por escrito para poder a gente ter uma confirmação mais forte. E as pessoas que têm um pouco de resistência, eu digo até a neuroarquitetura, elas entenderiam melhor quando soubessem o que é que está por trás propriamente, né, da neuroarquitetura, que não é somente entender que determinada coisa faz bem para a saúde, determinada coisa não faz, eu boto ou não boto.
Porque tem muito mais coisa envolvida com isso. Porque desde o momento em que a gente, na década de 90, descobriu a neuroplasticidade cerebral e a capacidade do cérebro de se recompor, sabe-se hoje que, por exemplo, você permanecer 8 horas em um espaço onde você trabalha, sem contato com a natureza, sem contato com o ciclo circadiano, você provoca nessa pessoa uma cronorruptura. Ela fazendo isso cotidianamente, todo dia. Ou seja, o que é uma cronorruptura? É uma pessoa que desconecta o seu ritmo biológico do ritmo da natureza. E desconectar o ritmo biológico com o ritmo da natureza aumenta o estresse, diminui a imunidade, faz com que você tenha certos problemas de saúde que não tem normalmente. E aí, ó, o fato de você ficar muito tempo num ambiente fechado, um ambiente com ar-condicionado, um ambiente que é inóspito e tal, realmente cria uma mudança neurológica. Ela produz alterações neurofisiológicas na pessoa. Determinados hormônios são liberados que normalmente não eram liberados e você passa por uma alteração. Tem um caso que eu estudei na época do meu doutorado, quando eu fiz a tese sobre inteligência arquitetônica, que aconteceu em Londres. Em Londres, quando uma pessoa quer ser motorista de táxi, ela tem que passar por um teste absurdo. É um teste que eles pegam um trecho de Londres que tem 1000 ruas. Só naquele trecho tem 1000 ruas. Aí a pessoa tem que conhecer todas essas ruas e tem que saber chegar naquela rua sem precisar consultar nada. E aí eles dizem, até brincando, que a pessoa, para ser taxista em Londres, tem que ter a sabedoria. Eles chamam isso, entre aspas, a sabedoria. Aí o que acontece? Um pesquisador resolveu fazer um experimento, coisa que a gente está precisando fazer mais dentro da área da arquitetura, resolveu fazer um experimento de ver qual a diferença do cérebro da pessoa que tem a sabedoria para a pessoa que não tem a sabedoria. Eles descobriram uma alteração no hipotálamo, uma alteração física, mostrando que a neuroplasticidade faz o cérebro aumentar alguns neurônios, as sinapses, e criar determinados trechos de cérebro que não tinha e desaparecer outros. Então eles perceberam que a pessoa que não tinha o domínio das 1000 ruas lá, fazia um treino durante semanas e mais semanas, e isso alterava o cérebro dela. Isso faz parte da capacidade de inteligência espacial, da capacidade de não se perder dentro do espaço. A pessoa estava desenvolvendo uma área, uma especialidade da inteligência espacial, que é essa especialidade de se situar no espaço. Imagine como uma alteração dessa, sendo estudada mais a fundo, como ela é importante. Com certeza vocês, quando entram na faculdade da arquitetura e saem, o cérebro de vocês já não é o mesmo. É outro cérebro. Entendeu? Vocês não precisam virar neuroarquitetos, bastam ficar se tornar arquitetos mesmo e não ficar neuróticos com o TFG, e vocês saem com um outro cérebro, um cérebro de arquiteto já. Importante, se a faculdade não acabar com a gente antes, a gente vai conseguir sair dela. Bom, aí a gente tinha mais 2 perguntas, mas acabou que uma delas o senhor já respondeu um pouquinho, que era em relação a essa questão do que você imagina para o futuro, assim, da neuroarquitetura, não só no mundo, né, mas no Brasil, e um pouquinho sobre essa questão do o que pode dificultar essa expansão, mas Ju também já adicionou isso na pergunta dela, né? Então a gente já tem um pouco dessas respostas. Mas aí a gente pensou em trazer para você a última coisa, que foi um pouquinho que você falou no começo, quando você estava se apresentando, que em termos de formação, você acredita que a neuroarquitetura ela deveria fazer parte de forma obrigatória, né, do currículo das faculdades de arquitetura e urbanismo, e de que forma, né? Talvez os professores ensinarem isso mais em sala de aula, ou então a gente tem que fazer projetos que envolvam a neuroarquitetura no nosso planejamento. A gente queria saber um pouquinho sobre isso. Olha, eu tenho uma suspeita, mas é só suspeita, né, por enquanto, de que vai chegar um momento que talvez os próprios conselhos regionais, os conselhos, né, profissionais, o CAU do Brasil todo, vai cobrar isso de alguma forma. E uma vez cobrando, por conta mesmo até de uma situação que é de saúde pública mesmo, né? Tipo, uma pessoa que tem uma neurodivergência, que tem
um TDAH, um autismo, tem Alzheimer, que está cada vez pegando mais pessoas e tal. Elas vão precisar de um tratamento de projeto bem profundo, bem especializado. Então, assim, nós já não temos na nossa formação psicologia, que é uma coisa que alguns cursos têm. Até a professora Renata Gribel, que está trabalhando junto comigo no ateliê, ela me disse que no curso dela lá em Natal tem psicologia. E a gente não tem. Imagine a gente chegar a um ponto em que realmente a necessidade, o conhecimento da neuroarquitetura se desenvolveu ao ponto de realmente ter informações que não adianta só serem incorporadas no conteúdo de conforto, porque no conteúdo de conforto já entra muita coisa e talvez possa crescer isso aí, porque você vai falar de acústica, você vai falar também os efeitos biológicos, neurológicos, psicológicos que um problema acústico tem no ambiente da pessoa. Quando você fala do conforto lumínico também, quando você fala no conforto térmico, no conforto de todas as condições sensoriais da pessoa. Mas eu acho que vai precisar de mais do que isso para que a gente, quando a gente tiver assim uma bagagem mais ainda profunda, eu acho que isso vai precisar ser incorporado, quando nada, como optativa ou como direcionamento, como especialização, né? Não sei se vai evoluir a ponto de entrar no currículo mínimo, porque tem coisas ainda que são importantes hoje que não estão no currículo mínimo. Imagine esse tipo de coisa que não está sendo valorizado tanto ainda como hoje. Eu acho que o nosso curso hoje só está possibilitando ter uma disciplina como essa porque abriu um leque incrível, né? Hoje em dia a gente tem vários ateliês que são semestrais com uma carga horária menor para que as pessoas possam experimentar diferentes temáticas, diferentes possibilidades de ateliê. E felizmente a gente teve essa chance de poder criar um ateliê de neuroarquitetura e neurodesign. A gente até pensou, eu e Renata, se a gente não tiver mais nenhuma outra instituição para ajudar, porque tem que ser algo, digamos, de extensionismo, a gente pensou em pegar a disciplina de design de interiores e incluir neuroarquitetura nele. Mas isso porque a gente está suspeitando de que não vai aparecer. Mas eu a vida inteira trabalhei com projetos que têm uma aplicabilidade prática. Eu sempre quando acabava um semestre aparecia uma coisa para o outro semestre, eu já ficava até tranquilo porque sabia que ia aparecer de alguma maneira, né? E até que eu, antes da pandemia, resolvi fazer uma coisa que chamava Convênio FAUFBA-SUMAI. A SUMAI é a instituição que a gente tem lá de fazer os projetos todos. E aí, na época, o diretor atual era o coordenador da SUMAI, Fábio Velame, que foi meu aluno. Ele me conseguia, assim, 16 projetos que estavam acontecendo na UFBA para os alunos escolherem. A gente fazia e doava a SUMAI. Imagine que a UFBA, com tanto projeto para ser feito na parte física da UFBA, eles não tinham, por exemplo, tinham que fazer um RU novo. Imagine se eles iam ter tempo para consultar o pessoal de nutrição, o pessoal de gastronomia, que queria fazer por exemplo, uma oficina de pão lá dentro, que sempre foi sonho deles, e consultar isso seria vital, seria importante, porque seria juntar uma coisa com a outra. E aí a gente estava fazendo isso, e fazendo esse trabalho dentro da Faculdade de Arquitetura e doando para eles. Só que um detalhe, a gente no ateliê de neuroarquitetura não vai poder mais fazer projeto para a UFBA, porque se for o projeto da UFBA não é extensão. Então a gente fez, durante 3 semestres, durante 2 anos e um semestre, a gente fez projetos para o convênio FAUFBA-SUMAI. Podemos até voltar algum dia, se a gente não tiver no ateliê extensionista, e fazer neuroarquitetura sem ser extensão. Mas, e doar de qualquer forma o projeto, porque a gente pode fazer um projeto que não seja extensionista como seria o termo estritamente considerado, mas ser um trabalho que possa ser aplicado num projeto da UFBA, entende? Mas, assim, o que eu estou dizendo tudo isso porque a ideia é que a gente possa incluir dentro da faculdade aquilo que é necessário e é importante, como
surgiu agora o ateliê bioclimático. No ateliê bioclimático, quando a gente fala das condicionantes fisiológicas e das condicionantes ambientais, como elas interagem entre si, a gente está falando de neuroarquitetura. Só que uma parte da neuroarquitetura. Se a gente tivesse tendo psicologia ambiental como disciplina, que eu acho que talvez seja o viés para não ter preconceito, vamos supor que uma pessoa tenha preconceito com neuroarquitetura, bota uma disciplina de psicologia ambiental então, porque vai incluir uma série de conteúdos, porque se vocês verem, eu tenho um livro aqui de psicologia ambiental que tem biofilia como um dos capítulos, entende? Então a gente está inserindo neuroarquitetura dentro quando a gente fala de psicologia ambiental de alguma forma, entendeu? Porque vai correr atrás das experiências e tudo. Então são essas coisas que eu já posso antever, assim, futuras, né? De aos pouquinhos, pessoas que vão estudando, vão se interessando, pessoas que vão destruindo preconceitos. Por exemplo, as mesmas pessoas que me disseram que tem preconceito lá na faculdade, não vou dizer o nome, né? Assim, claro. Mas essas mesmas pessoas... Desculpa, eu tô com uma gripe aí que eu peguei. Tudo bem. Elas também me disseram que vão me chamar para uma banca aí que vai ter neuroarquitetura, porque tem um monte de gente na pós-graduação querendo fazer mestrado e doutorado na área de neuroarquitetura. Sim. E que eles também não estudaram o assunto e aí estão criticando sem estudar e estão precisando de apoio também. Infelizmente, é triste, né, ver que pelo tabu, às vezes a gente acaba se limitando a ter conhecimento e é realmente muito frustrante, né? Porque às vezes é uma questão de nomenclatura, né? E às vezes a gente percebe que é uma coisa real, é uma coisa que a gente vive no nosso dia a dia. Então, assim, nós como seres humanos, eu espero que a gente evolua nesse sentido, né? de realmente parar com essas objeções e realmente procurar evoluir nesse sentido de procurar o conhecimento, às vezes antes até mesmo de criticar alguma coisa. Por exemplo, nós tivemos um palestrante, Christian Nascimento, isso eu posso até falar sem problema, porque ele disse isso na palestra dele e está gravado lá, vocês vão ver. É a primeira palestra do nosso canal, porque nós fizemos um seminário no começo do ano, que correspondia ao final de 2024.2, porque terminamos o semestre de 2024 no início desse ano. Por isso que esse ano nós tivemos 2 seminários e um webinário, né? Que a ideia é a gente fazer no primeiro semestre sempre um webinário, no segundo semestre um seminário, para a gente ter tempo de fazer presencial do segundo semestre, entendeu? Aí ele disse uma coisa que assim, ele falou assim, antes de eu fazer um curso de neuroarquitetura, ele fez um curso de especialização na parte de design luminotécnico, design, né, luminotécnico. Ele dizia assim, ele botou no Instagram dele assim, neuroarquitetura, não. Aí ele depois mudou completamente, porque ele viu o que é que tratava a neuroarquitetura, né? Que ele viu que assim, a primeira reação é uma, assim, sabe aquele medo talvez assim de ser obrigado a estudar uma coisa que você não está afim de estudar, né? Como eu vejo muitas vezes professores de paisagismo, eu acho muito engraçado isso, né? Professores de paisagismo que repetem durante o semestre inteiro, existe paisagismo sem planta. Existe paisagismo sem planta. São pessoas, as pessoas que dizem isso são pessoas que não entendem muito da parte botânica, né, da parte botânica sistemática do paisagismo, e para se defender já faz logo essa essa afirmação. Tudo bem que pode até ter paisagismo sem planta, mas se você pensar o paisagismo visual, a paisagem em si, né, uma paisagem que não está com planta, mas aí você diz assim, ter uma planta vai ajudar ou não vai ajudar? Para umas pessoas vai, para outras pessoas não, e aí você tem que conhecer alguma coisa se você quer fazer paisagismo, né? A gente vê aí no cenário de Júlia uma plantinha lá atrás, né? E essa plantinha lá atrás é um cenário, faz parte do cenário, né? Então, Sim. a gente reage às vezes, né, se protegendo, se defendendo, dizendo certas falas que vão já deixar a gente em condições de escapar pela tangente de alguma coisa que vai ser cobrada da gente, né? Então, assim, para a pessoa que acha que neuroarquitetura, para saber neuroarquitetura, tem que estudar a fundo
né, a anatomia e a fisiologia cerebral, as pessoas logo de imediato vão dizer assim, para que eu vou precisar estudar isso para fazer arquitetura? Começa com essa atitude, né? Mas quando vai começar a entender o que a neuroarquitetura trata, quando começa a perceber, por exemplo, que nós hoje nunca mais na nossa vida vamos poder entender uma pessoa sem entender o perfil neurológico dela, considerando como o perfil neurológico hoje está sendo diagnosticado com tanta precisão, com tanta profundidade, cada vez mais, é difícil a gente desvincular disso aí na hora de fazer um projeto. Aham. E eu mesmo era uma pessoa, por exemplo, que eu tinha... tem uma frase que vocês vão ver, Victor Hugo fala na palestra dele, ele diz assim, eu não gosto de dizer que a arquitetura cura, né? Mas, por exemplo, eu fiz um artigo falando dos espaços tratados com a neuroarquitetura para ambientes hospitalares. Eles contribuem com a cura, mas contribuem muito, eles ajudam ou atrapalham. Então imagine que você está precisando de tudo que possa ajudar você a melhorar de determinado problema de saúde. E todo o seu tratamento está contribuindo e o ambiente está atrapalhando. Aí você vai se sentir culpado, né, como arquiteto, de ser uma pessoa que está criando um problema, um bloqueio. Quantas e quantos médicos antigamente diziam assim, você está com estresse, você está com não sei o quê, vá para um ambiente, assim, vá para um campo, vá assim, respirar um ar fresco, não sei o quê. Isso é neuroarquitetura, né? Já disfarçada, já desde aquele tempo. É verdade. E às vezes é o ambiente da pessoa que não ajuda mesmo, entendeu? Eu até fiz uma pergunta também na palestra de Vitor, assim, porque sempre me incomodava uma coisa, né? Saber que nós somos pessoas adaptáveis, muito facilmente adaptáveis ao ambiente. Você pode ter uma casa péssima, com problemas sérios, porque você também não teria condições de fazer melhorias naquele momento. Você se adapta, passa até a gostar daquela casa que está numa condição ruim, com luz baixa de noite, com, sabe, escura e sem, sabe, com coisas problemáticas dentro da casa. Aí eu digo, e quando você faz um projeto de uma casa, que com certeza é melhor do que uma casa como essa, para a pessoa, mas não é a casa que seria a ideal para ela, mesmo assim ela vai se adaptar. Em pouco tempo, eu me lembro logo de uma charge de Caruso que ele mostrava assim, uma casa assim, bem modernista, daquelas bem assim, contemporâneas, com uma forma rebuscadíssima, e a pessoa com uma touquinha assim de que estava dormindo e um travesseiro do lado, na casinha de cachorro, dizendo, Rex, me dê um espaço aí que eu não estou conseguindo dormir naquela casa não, eu vou ter que dormir junto com você aí. Ele foi dormir na casinha de cachorro, porque a casa dele era uma crítica um pouco àquelas arquiteturas que eram mais para poder virar cartão de visita para o arquiteto do que para servir para o usuário. Porque ser um lar mesmo, né, para a pessoa. Isso. Aí o que acontece? Aí eu fico me perguntando, e se por um acaso você, em vez de estar numa casa que foi perfeitamente projetada para você, você se adaptou a ela e aquela casa não está lhe fazendo totalmente bem? Como é que você descobre isso? Até isso, a gente tem caminhos dentro da neuroarquitetura, porque esses equipamentos que estão sendo utilizados hoje de neurofeedback, eu digo a vocês que o neurofeedback evoluiu do biofeedback, né? Que é usado em meditação. A pessoa que queria saber se estava conseguindo chegar a uma meditação profunda usava determinados equipamentos que mostravam se ela estava relaxada, se ela está completamente... E isso ajuda até a você saber o que é que faz você se relaxar mais. Eu, quando usei o neurofeedback, eu descobri que música é uma das coisas que mais me ajuda. Mas não é a música, botar uma música na hora para ouvir, não. Eu pensar na música. Só em eu pensar na música, eu já consigo ter um relaxamento, diminuir o estresse e me concentrar Legal. nas coisas. Então isso são peculiaridades que você vai descobrindo e que os equipamentos ajudam você a perceber, a aprofundar, entendeu? Sim. Eu acho que era isso as nossas perguntas, professor. Muito obrigada pela sua disponibilidade para a gente ter essa oportunidade de entrevistar você. Com certeza a gente vai utilizar isso durante o nosso desenvolvimento da pesquisa, né? Uma das coisas que a gente estava falando foi de justamente as informações que a gente achava disponível, né, para a gente na internet, das pesquisas que a gente encontrou já feitas no cenário da neuroarquitetura, às vezes um pouco repetidas,
parecidas, sempre trazendo um pouco de informações parecidas. Então a gente realmente procurou perguntar coisas que a gente achava que se encaixam no que a gente não estava conseguindo encontrar, né? Então, com certeza, vamos utilizar muito o seu conhecimento. Alguma coisa, Ju, que você quer adicionar? Não, foi muito esclarecedor tudo que ele falou mesmo. Eu acho que a gente conseguiu abrir janelas, na verdade, né, para olhares que a gente também não tinha se atentado antes. Então eu acho super bacana, eu acho que a gente vai utilizar, sim, todas as reflexões que você trouxe aqui para desenvolver, né, tanto de uma forma de interesse de pesquisa, quanto na nossa própria pesquisa, né, com informações que você trouxe. Então achei extremamente legal que você trouxe termos técnicos também sobre a real funcionalidade de como, por exemplo, as coisas afetam a nossa, quais campos cerebrais elas acabam estimulando. Eu acho que isso é super interessante para dar mais credibilidade a tudo isso que a gente está pesquisando, né? E a gente, querendo ou não, infelizmente, tem essa questão que, às vezes, essa nossa pesquisa é muito sensorial, né? Do tipo de realmente mexer com emoções. E emoções, às vezes, elas não são palpáveis, não são medidas, né? E aí a gente encontra essa dificuldade em acabar provando coisas por conta disso. Mas eu acredito que, junto com esses testes, aí com essa tecnologia associada a esses testes, a gente vai conseguindo ter um resultado muito bacana depois dessa conversa. Eu me comprometo a passar para vocês bastante material, porque a gente está criando um banco de dados, né? Por enquanto a gente ainda não está com esse banco de dados completo, mas temos um outro que é para a própria disciplina do ateliê que a gente criou, e eu posso disponibilizar para vocês terem acesso do que tem de material escrito já, que a gente conseguiu de texto na internet, textos também por exemplo, tem esse livro aqui, ó, que vocês já devem ter visto e talvez já tenham, porque ele tem até em PDF fácil. Eu lembro que eu vi com o professor Vitor Hugo. Pronto. Então, ele mostrou. Tem esse que é bem recente, que saiu agora há pouco tempo. É excelente esse livro, ele dá uma visão bem assim aprofundada da neuroarquitetura. E ele tem assim, cada capítulo ele vai para uma direção. Inclusive tem um capítulo de de biofilia, né? Tem muitos outros, né? Mas assim, eu não queria tomar tanto tempo assim só mostrando o livro, porque inclusive o que eu vou sugerir é que vocês assistam alguns vídeos que tem lá no nosso grupo de pesquisa, no canal do YouTube, que eu vou dar para vocês o link, né? Também eu pensei em dar a vocês os 2 artigos que até agora a gente publicou, porque os 2 artigos, um foi da revista Arquitetura Hospitalar e o outro foi para um congresso internacional que foi online, que aconteceu, que é de pesquisas, essa pesquisa sobre a arquitetura do sono, que é um estudo estudo assim do ciclo circadiano, né, e como ele interfere na nossa vida, como a gente consegue ter uma retomada desse ciclo circadiano, o que faz para isso. E fala até dos cronotipos, que existem 3, o vespertino, o intermediário e o noturno, pessoas que dormem cedo, acordam cedo, dormem tarde, acordam tarde, ou que conseguem se adaptar a esses 2. As pesquisas nessa área são até desenvolvidas por uma pessoa que é técnico de esporte, né? Pessoa que treina as pessoas que jogam tênis e futebol, que às vezes tem que viajar. Tem que viajar às vezes de um lugar para outro que tem fuso horário diferente. Fuso horário, né? Aí jet lag, né? Mudanças e tal. E como se adaptar a isso e o que isso provoca na pessoa. E como a luz, às vezes, ela pode até não ajudar a gente, que até Christian Nascimento, ele não concorda muito com a ideia de que a iluminação circadiana ela consegue equilibrar o ritmo circadiano por causa da intensidade da luz, por causa de uma série de coisas que a luz artificial não consegue. Tem autores que dizem que ela não resolve, mas ela ajuda de alguma forma. Mas uma coisa não tem dúvida, para os que estudam essa parte de luminotécnica,
aplicada às neurociências é que ela pode não ajudar, mas ela às vezes atrapalha, elas perturbam o ciclo circadiano, elas criam uma cronorruptura. E essa cronorruptura, muitas vezes a pessoa pensa assim, eu quando eu estava estudando os hormônios, né, ocitocina, dopamina, serotonina, todos esses hormônios que estimulam a gente, que causam, digamos assim, mal-estar na gente, de acordo com as cores, de acordo com os ambientes, eu comecei a estudar as cores mais adequadas para os lugares para a pessoa dormir. Aí veio uma questão, mas uma pessoa quando vai dormir, ela não está com tudo no escuro, como é que ela vai ver as cores do ambiente? Só que aí eu cheguei à conclusão, através de pesquisa, que mais importante do que as cores que a pessoa vê quando vai dormir, são as cores que ela vê quando ela acorda. Porque ao acordar, você precisa de uma forte estimulação, que é que o sol intenso da manhã lhe dá. O sol a pino do meio-dia, que lhe produz fome, lhe ajuda a ter fome, também faz você ativar o seu metabolismo para ele ter toda uma carga de dinamismo que vai crescendo até o meio-dia e decrescendo até a noite, para que você possa ter sono, estar cansado à noite. Então todo esse processo que é o que a gente chama de ciclo circadiano, porque circadiano tem a ver com cerca de um dia, né? Cerca do dia. Então é próximo ao time de um dia que você tem que ter de hormônios que são liberados ao longo do período do começo da manhã até o meio-dia, e depois vai sendo liberados outros do meio-dia até a noite, quando você vai dormir. E aí você precisa de tudo isso dentro de um equilíbrio, né, natural, para que você possa ter o sono, para que você possa ter a fome na hora certa, para que você tenha o sono na hora certa, para que você se sinta bem nos lugares onde você quer se sentir bem mesmo, entendeu? Então tudo isso são estudos que... Então tem um artigo que eu escrevi sobre isso, tive que escrever em pouquíssimo tempo, mas de qualquer forma ainda vou melhorar ele, mas mesmo assim já tem informação legal ali sobre isso, esse tema. Mas esse tema ainda está em construção, ainda tem muita coisa para se desenvolver. E o outro tema que eu estou pesquisando também em paralelo é o que eu chamava antes de psicodinâmica das cores, e agora eu estou chamando de neurodinâmica das cores, que é justamente para entender como que o que é que tem de verdade e o que é que tem de mentira. Até, por exemplo, naquela afirmação assim de que cor vermelha estimula a fome, cor vermelha, laranja e amarelo estimula a fome. Eu estou chegando à conclusão já há algum tempo de que, na verdade, o fato da cor mais quente ela intensificar o metabolismo faz a pessoa que já está com fome em determinado horário, ela fique com mais fome porque ela está com o metabolismo mais acelerado, e aí a fome vai aumentar. Mas isso também vai fazer com que num restaurante uma pessoa que esteja com pressa e queira logo a conta fique tão nervosa, neurastênica na hora, porque as cores também vão ajudar nesse sentido. E aí é preciso ter cuidado na hora de analisar quais são todos os fatores que você tem que levar em consideração na hora de estudar o que é que você vai colocar no ambiente, entendeu? Então são coisas como essa aí. Então assim, tem muito material já para estudar e muita coisa para pesquisar ainda, e é para isso que a gente tem o nosso grupo de pesquisa aí. E quem tiver interesse também pode entrar no nosso grupo. O nosso grupo está aberto para, se vocês quiserem participar, certo? Professor, eu queria muito esse material que você está falando sobre relacionado à arquitetura e ao sono. E, rapidinho. Então, se tiver como para disponibilizar esse material de arquitetura relacionada a sono e arquitetura relacionada a cores, também eu agradeço bastante, que é uma área que eu tenho interesse em ter mais conhecimento sobre. Na verdade, o de sono eu até ia pegar, mas ele está lá em cima na estante. É um livro que é de uma pessoa que eu disse que é treinador, né? Nem é muito grosso, é bem pequenininho. E tem um outro que se chama O Ciclo Biológico, O Ciclo da Vida. Né? É muito interessante porque é um livro que destrincha mesmo o ritmo circadiano da gente. Mas o que eu queria só dizer a você é que esse livro aqui, ó, que eu comprei recentemente, estou estudando ainda ele fala só de transtornos mentais, né? E é um livro de TCC, não tem a ver com trabalho final, trabalho de conclusão de curso, né? Terapia cognitivo-comportamental. Curiosamente, o Vitor Hugo disse que essa professora aqui, né, a Edvana Almeida, foi professora dele. E nesse livro eu vi uma coisa que eu fiquei impressionado, assim, porque na parte que fala dos transtornos do sono, ele fala de uma série de transtornos. Por exemplo, o transtorno de insônia, né, que é o mais conhecido, tem transtorno
transtorno de hipersonolência ou hipersonia, como chamam. Tem a narcolepsia, que é a pessoa que tem momentos de sono fora do horário, transtorno do sono relacionado à respiração, apneia do sono, etc, etc. Você tem transtornos do sono relacionado ao ritmo circadiano, que eu falei agora, que pessoas que têm, por exemplo, um perfil, um cronotipo matutino e que tem um trabalho de guia noturno, de vigia noturno. Imagine a complicação. Inclusive os cronotipos têm até nomes de passarinhos, né? A cotovia, coruja e colibri. Um é o vespertino, o outro é o noturno e o outro é o intermediário. Tem o transtorno do sono REM e não REM, porque a pessoa precisa de um certo número de REMs durante a noite, que é o movimento rápido dos olhos, pelo menos 5 para poder estar com o sono totalmente recobrado. Se a pessoa dorme depois de 10h30 da noite, ela já vai demorar mais para dormir. Demorando mais para dormir, ela tem menos tempo de sono. Tendo menos tempo de sono, tem menos ciclos de REM e não REM, e talvez não consiga o equilíbrio total que o sono vai proporcionar. Tem o transtorno de pesadelo, que pode até ser uma descarga emocional que ajuda do ponto de vista da psicologia profunda e tudo, mas do ponto de vista também cognitivo, traz alguns prejuízos à pessoa de alguma maneira. Tem a síndrome das pernas inquietas, que essa para mim é surpresa. Pessoas que dormem e ficam mexendo as pernas durante a noite enquanto dormem. Tem o transtorno do sono induzido por substâncias psicoativas. Pessoas que têm enxaqueca e tomam remédio para enxaqueca, às vezes é um remédio que deixa a pessoa com sono e ela acaba dormindo fora do horário normal e cria uma disruptura também no ciclo de dormir e acordar dela, no chamado ritmo sono e vigília, e acaba criando transtornos também para o sono da pessoa. Então é muita coisa, e em que isso a arquitetura pode ajudar? Muita coisa, porque só a parte ambiental, o que o ambiente pode favorecer ou prejudicar, saber disso é fundamental para poder fazer os projetos, né? Uhum. Alguma coisa que você quer acrescentar, prof? Porque a gente já falou. Eu já falei pra caramba, né? Ah, pensei que era Isadora. Ah, não, a prof, Isadora. Eu não, eu adorei, aprendi muito hoje. Como eu comentei com as meninas, eu não sou dessa área, né? Nunca estudei, mas profundamente estou com elas aprendendo. Por isso que busquei na sua ajuda também, Marcos, para entrar, né? Conversei também com Renata, que nos indicou alguns livros e até passou um livro que eu coloquei para elas lerem. E que é esse aqui, ó. Cadê? É o da neurociência no ambiente construído? Construído, exatamente, Gabriel. E é esse aqui, né? É isso. Uhum. Que Renata que me passou também. É muito importante. E aí ele dá uma visão geral bem legal. Estão cada vez mais publicando livros, né? Mas o que é curioso é que tem às vezes livros que não são de arquitetura que ajudam muito também, né? Que ajudam a gente a fazer as conexões. Atualmente eu estou até preferindo livros que não são de arquitetura para a gente fazer links que ainda não foram feitos, entende? Estou correndo atrás. Por exemplo, tem um livro mesmo que eu comprei recentemente, que é esse aqui, ó. Olha só, neurociência para leigos. Então estudar neurociência já faz a gente depois. Agora tem esse aqui que é excelente. Esse aqui também é excelente. Muita gente não fala dele. Arquitetura sensorial. Tem esse aqui também que Renata comprou também, que é interações pessoa, ambiente e saúde. Não é tão novo esse não, mas ele bom, às vezes livros até como esses aqui, ó, Psicologia Simples Psicologia, tem dados muito úteis. Eu achei aqui muita coisa falando sobre, por exemplo, sobre a
A gente está trabalhando com crianças com microcefalia, então tem aqui como as crianças pensam, e aí tem as fases que Piaget falava, e aqui tem uma coisa que eu achei muito interessante, que eu acho que vocês vão gostar. Espero que eu encontre aqui para mostrar para vocês. Eu até deixei marcado, deixa eu ver se está marcado. Isso aqui, ó. Isso aqui é um gráfico de quem tem autismo, né? Aí ele tem assim, ó, comunicação, interação social, habilidades motoras, habilidades sensoriais, comportamento restrito, percepção sensorial. Cada item desse tem um braço desse aqui, ó, e aí você cria para cada pessoa, em testes que são feitos com certos equipamentos, até com determinados exames convencionais, juntando os exames convencionais do que tem a composição do sangue e tal, uma série de coisas é feita, pressão e tal, com todo um teste biológico, psicológico e tal que se faz com o autista, você consegue, porque tem coisa que não vai dar para saber, porque muitos não conseguiriam responder, né? Mas assim, ó, com esse desenho que você tem, ó, de uma escala que vai do centro para a periferia, você cria uma poligonal aqui, que é um perfil de uma pessoa. É a neurodivergência dela transformada em gráfico. Então imagine que algum dia cada cliente vai ter um perfil desse na hora da gente fazer o projeto, vai precisar ter essa informação para saber o que a gente vai projetar. No semestre passado, a gente pegou esse livro aqui, ó, que é o melhor livro de cores na arquitetura, que tem só em inglês, e a gente fez como atividade dos alunos a tradução desse livro. Cada aluno ficou com 8 páginas. E cada um que ficou com 8 páginas fez uma resenha sobre essas 8 páginas. Então a gente tem esse livro traduzido com as ilustrações todas bonitas. Eu estou só melhorando para ficar no InDesign, fazendo uma revisão, etc. E assim que ficar pronto eu vou disponibilizar para vocês, porque é também um livro que vai ser muito útil, né? Eu estou publicando um que vai ter um capítulo que é justamente esse da neurodinâmica das cores, por isso que ainda não saiu, ele já estava pronto para até sair, e a gente vai incluir esse capítulo, e aí eu vou publicar, não sei quando, né? Aí vai depender mas esse livro já vai estar sendo muito útil para mim, e vai ser útil para vocês também, para poder usar essa parte das cores na hora de analisar como que ela vai afetar as pessoas no ambiente, no design, etc. Mas o resto eu acho que vai ser por conta das pesquisas de vocês, mas se precisarem de novo, a gente pode marcar alguma coisa aí, né? Caso precise. Certo, muito obrigada. Obrigada também, Marcos. Mais uma vez. Eu que agradeço, e assim, o convite e essa possibilidade de estar aqui trocando ideias com vocês, certo? E aí eu pergunto, não tem problema se eu colocar no grupo no canal esse vídeo não, né? Não, pode colocar. Não tem problema. Não. Beleza. É bom que é melhor pra gente ver também depois e rever as perguntas. Uhum. Muito obrigada, viu, Marcos? Obrigadíssimo. Eu que agradeço. Obrigada, professor. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, até a próxima, gente. Tchau. Tchau.